Então pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal e desta vez, antes de mais nada, quero contar que este vídeo provavelmente vai conter spoilers da nova série Salsicha Party ou Sausage Party ou Festa da Salsicha, que saiu agora na Amazon Prime, acho que saiu há pouco tempo. Era uma sequência direta do filme Sausage Party, que já saiu há uns 5, 6 anos atrás, e fiquei surpreso quando vi que tinha saído essa nova série, que eu acredito que tenha sido recente, e eu vou aqui agora falar um bocado sobre o que eu achei da série, a minha opinião sobre a série e sobre o que retrata a série. Para quem ainda não viu, atenção, que vai ter spoiler. Quem já viu, ok. Quem ainda não viu e não se importa levar spoilers, ok também. Mas esta série começa com a revolução das comidas contra os humanos. Começa num estado em que há uma guerra entre as comidas e os humanos, em que as comidas acabam por dizimar a humanidade. Pelo menos o que consta é que dizimar a humanidade. Não sabemos se realmente foi do mundo todo ou se foi só naquela zona, porque o filme é sempre parado na mesma zona, então não sabemos. E para além disso vai nos aparecer outros humanos por um meio que podem querer dizer que possa haver ainda mais humanos espalhados por aí. Pode. Mas começa com a tentar criar uma sociedade justa contra os humanos, criar uma sociedade em que eles possam ser livres e possam fazer o que quiserem sem se preocupar com os humanos, sem se preocupar com eu vou ser escolhido, vou ser comido, vou morrer. E trata muito essa questão de liberdade. Eu até ponho um ponto em comparação com o primeiro filme, em que as frutas acreditavam que as comidas acreditavam que quando eram escolhidas no supermercado, que iam para o céu das frutas, ou seja, como se os humanos fossem um deus. E como viram que realmente não é o paraíso que eles supunham que era, acabaram por fazer uma revolução contra os seus próprios deuses. E daí para mim leva uma vertente mais religiosa de tu tens de ser feliz e ter a tua liberdade quando estás na Terra, não quando estás à espera que algo aconteça no país. Por muitas das vezes o que acontece é nada, ou morre simplesmente, que é o caso estava acontecendo nas frutas. Eu levo essa primeira parte dessa revolução como é que uma revolução contra a religião em si, primeiramente. Depois começa a criar então uma sociedade em que todos sabem, conhecem o filme, não está aqui a falar o que é que eles gostam muito de fazer, mas por toda a gente fazer isso quando eles estão aí a pensar, as frutas todas, que é uma coisa muito engraçada neste filme e série. E depois, aos poucos que começam a fazer isso aqui, começam a vir as chuvas, as cheias, só que eles não sabem o que é aquilo, porque eles nunca tiveram de lidar com aquilo, porque sempre estiveram presos dentro de um sítio que não têm contacto com o mundo exterior, não é? E então eles ficam meio que, como é que é dizer? Ficam meio que perdidos naquela cena, e a maior parte das frutas acabam por morrer porque não souberam como lidar com aquilo. E como sabem, muitas frutas, muitas comidas, por isso que eu tenho de estar chamado de fruta só, a maioria das comidas não podem levar com água. Não é? Tipo pão, donuts e assim. Então esses que não se protegeram na altura, a nova cheia, foram basicamente dizimados ou foram levados por ralo abaixo ou assim. E isso meio que quebrou um bocado a expectativa que eles tinham de paraíso, porque não existe nada que é completamente perfeito. Existe sempre algo que vai fazer daquilo não sendo algo perfeito. Então, pensar num paraíso como uma cena perfeita, isso não existe, vai sempre haver contratempos. Por mais que tenhas a tua vida 100% boa no sítio onde estás, sabes que sempre vai acontecer alguma coisa que te vai levar a pensar, bem, isto aqui está-me a dar dor de cabeça. Então o problema lá é que eu não sabia como resolver isso, porque eu não sabia o que era. E isso começou a busca pelas personagens principais, que eu agora não vou saber os nomes de cor, que é a salsicha e o pão de cachorro, e a salsicha mais pequena, para irem encontrar um humano, porque a salsicha mais pequena avistou um humano e tentarem encontrar esse humano para tentarem perceber o que é aquilo, ou o que fazer com aquilo. E então eles acabam por ir encontrar um humano, acabaram por matar esse humano, mas entretanto encontram mais dois e conseguem dominar um deles e pronto, e prendê-lo e assim para ele dar as informações. Nisso acontece depois, quando estavam todos já mais organizados depois das chuvas, vir um corvo e dizimar mais uma porcentagem daquela sociedade, sendo ele não saber o que era, acabaram por recorrer outra vez ao humano para tentar entender o que era e tentar entender como resultar. Mais uma vez, eu vejo isto como uma ligação à religião, como
tu não sabes como tratar um assunto, vamos ser dependentes de um Deus, ou sendo dependente de alguém que nos vai dar as respostas, quando muitas vezes não nos dá resposta nenhuma, mas neste caso dava a resposta certa e explicava e ajudava, o que causa uma certa dependência também nesse caso. Depois, indo mais a fundo, começa a ver as personagens principais, cada um com uma personalidade muito forte. Começa com o cachorro quente, o pão de cachorro quente e a salsicha, querendo uma liberdade mais justa, começam por criar policiamento porque estava a acontecer alguns roubos, e aos poucos a sociedade começou-se a tornar uma sociedade humana, uma sociedade com características humanas, e isso é uma crítica muito assente em toda a série, criticar de como, por mais que nós queremos a liberdade, por mais que nós queremos ser livres, é importante ter uma sociedade humana, como nós a conhecemos. Porque começaram a acontecer crimes como roubos e assim, e então começou a haver policiamento. Mas antes disso, ainda acontece com que a salsicha mais pequena se sente vazia, porque ela sempre foi impotente e tornou-se um dos principais membros da força contra os humanos. Era basicamente um cargo alto do exército, pudermos assim chamar. E sinto que ele ficou com um trauma pós-guerra porque sentia que a vida dele não tinha nenhum propósito, porque o propósito dele era acabar com os humanos ele não tinha mais esse propósito. E então passa basicamente o filme todo à procura de propósito, ou seja, ele sendo responsável pela polícia, seja ele tentando desvendar os crimes todos que aconteciam ali, porque eu sentia que era o dever dele fazer isso, e eu vejo isso mais como um problema de trauma pós-guerra, em que ele fica completamente destornado por já não ser mais útil daquela forma, então ele tenta se sentir útil de outras formas. Quando, por outro lado, começamos a ver o vilão, que originalmente é a laranja, que começa a tornar a sociedade uma sociedade capitalista, mais uma das ideias do ser humano, em que ele é tão doido por os dentes que começa ele próprio a tornar os dentes, porque antes de falar nos dentes, que eu já falei agora, os dentes são o símbolo que eles usam como rebelião, como nós ganhamos a guerra e os dentes humanos seriam tipo os troféus disso. E essa laranja então torna-se viciada nesses dentes. E ao se tornar viciada nesses dentes, acontece com que ele começa a querer mais e mais e mais dentes, e tornando os dentes como uma moeda de troca para tudo, e tornando então a sociedade que seria perfeita, de liberdade, e que é uma sociedade capitalista em que tu tens de ter dentes, tens de ter dinheiro para fazer o que queres. E então começa a tomar conta de vários estabelecimentos, começa por tomar conta de uma loja, acho que é uma loja de brinquedos, é minha e nem pode entrar, agora é minha, ok? Depois a salsicha pequena começa a querer fazer um espetáculo para matar esse humano, queimar esse humano, apesar de o cachorro quente e a outra salsicha não quererem muito, porque acho que ainda pode ser útil, com altas dicas, outros problemas podem surgir, e que é, apesar que essa salsicha mais pequena não concorda com que ele fique tão dependente de alguém que não é da sua espécie. Nesse caso, meio que dizer que nós não podemos ser dependentes tanto de Deus, de religiões, de coisas místicas, porque não é da nossa sociedade. Eles não entendem da mesma maneira que nós entendemos a sociedade, se é que existem, não é? Por menos eu levo por esse lado. E então, nessa altura, a varanda de onde a laranja tinha a melhor visão para o palco, e acaba então por ela ir alugando espaço para como é que chama? Para o espetáculo. Tu davas os teus dentes, os dentes que tu tinhas, para poder ir para a varanda para assistir ao melhor sítio possível a queimação, o espetáculo. E isso faz com que ganhe cada vez mais, e depois começa a comprar propriedades que tenham sido outros alimentos a tomar conta desses estabelecimentos, tornando basicamente um monopólio disso. Depois disso, acontece com que as frutas que precisavam de refrigeração e proteção de sítio mais fresco tinham de pagar as taxas para poderem usar os frigoríficos, e assim. E o que acontecia é que normalmente esses alimentos não tinham esse poder todo, então acabavam por viver em favelas. Visualmente criaram favelas,
poderem lá viver e não conseguiam sobreviver porque não tinham o que era necessário, que neste caso era o frio delas. E por isso é que a maioria dos roubos que estava a acontecer era por parte desses mesmos alimentos, porque eles precisavam mesmo daqui, senão iam morrer. E tornaram que eles estavam a ser presos por conta de roubarem, mas ao mesmo tempo estavam a morrer se não roubassem para pagar. E isto torna também um dos problemas da sociedade atual, que muitas vezes a pessoa é obrigada a roubar para poder sobreviver, mas depois se é apanhada a roubar vai presa para a sociedade por estar a cometer um crime. Mas a ideia base da sociedade é proteger cada cidadão. Estás a ver pessoas que estão a morrer por falta de necessidade, não é? Porque não conseguem ter água, não conseguem ter energia, não conseguem ter comida, e então eles vão roubar para isso, mas depois tu prendes as pessoas e não queres saber o motivo, torna uma bola de neve a sociedade em si. E era o que estava a acontecer. Nisso também, depois temos outra personagem que é o Baga, que fica famoso por sendo muito bom a fazer piada e torna-se dependente de ser uma estrela famosa. Tudo para suportar a perca do seu amado, que morreu na guerra, e ele, para esconder a dor da guerra, acaba por arranjar ali a sua válvula de escape. Então aquilo é tudo para ele. Ele não consegue ver sem aquilo porque tudo vai lembrar o que ele passou. Até mesmo quando fala algum tipo de pão mais parecido com o tipo de pão que era o companheiro dele, ele acaba por não querer saber daquela pessoa, querer aquela pessoa longe. Até mesmo há um bocado desse em que eles estão a fazer o espetáculo, vai ser a atração principal, ele está a arranjar pessoal para fazer parte, e tem lá um que é um tipo de pão, acho que é grego, e o outro era indiano, era árabe. E como me fez lembrar das personagens, ele excluiu só por ter a presença. E sempre que se falava nele, nessa personagem, ele virava um demónio, literalmente. E acho que o papel nele é esse, é de um trauma, de ter perdido alguém, da forma que perdeu, o transformou tipo em tentar ganhar uma válvula que lhe fizesse esquecer aquilo, e ele arranjou em ser uma estrela lá dentro. Então por isso que muitas das vezes acabava por fazer tudo o que a laranja pedia para ele continuar naquele poder de ser famoso e não se lembrar tanto do que passou com o seu companheiro. E isso, por acaso, era uma mensagem muito forte do filme, e lá está. E acabou depois também por, no meio dessa confusão toda, acabou por haver eleições em que era a salsicha e o pão do cachorro quente de um lado queriam lutar pela liberdade das pessoas, acabar com o dinheiro, dividir o dinheiro com uma tentativa mais comunista. Literalmente, a ideia básica do comunista é tu não teres propriedade privada, basicamente, e toda a riqueza do país é dividida por igual por toda a gente. Quer seja uma pessoa trabalhadora, quer seja um vagabundo, terem exatamente o mesmo dinheiro. E é basicamente a ideia base que ela tinha, era esse. Depois, tínhamos também a parte da oposição, que era a laranja, que queria a parte capitalista. Queria gerar mais emprego, porque já tinha emprego, já tinha feito emprego para pagar para essas pessoas que conseguirem ter dinheiro, e depois essas pessoas iam, essas frutas, essas comidas, iam gastar dinheiro comprando coisas dele, ou seja, ele ia sempre ficar com o dinheiro todo, e queria ganhar, porque queria tornar a sociedade mais capitalista e queria também tornar aumentar o trabalho e ficar cada vez mais rico. Depois, mais para o final, acaba-se por descobrir que na verdade quem andava a controlar a laranja era um grão de arroz, que se sentia impotente desde que isso começou tudo. Ele perdeu a família toda, perdeu tudo, e quando precisava de ajuda toda a gente ignorou por ser muito pequeno, e meio que um lado de revolta decidiu tomar esse poder, porque teoricamente lá as frutas e os humanos que são controlados, entre aspas, pelo cu acima, então consegues controlar a fruta, e foi o que ela fazia, entrava dentro do cu da laranja e controlava. E então tornava meio como é que um oprimido pode virar um opressor. De eu sofri tanto nas mãos deles que agora eu vou fazer com que eles sofram nas minhas mãos. E era basicamente isso que estava a acontecer, porque ele queria ajuda, nunca teve ajuda, e então quando veio essa oportunidade não desperdiçou, e então agora vou ser eu o maioral e toda a gente vai depender de mim e eu vou maltratar toda a gente. Acabou por descobrir
conseguiram fazer tudo e acabou por vir um corpo e matar o grão de arroz, apesar de que todos tinham desculpado, não sei o quê, mas no final acabou por morrer de qualquer maneira. E aí vem uma parte mais interessante, é que depois disto tudo, desta luta toda do capitalismo, disto tudo, saber o que é que se passou por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa de tudo, acabou por as pessoas simplesmente se esquecerem e cada um ir para uma propriedade, agora esta é minha, agora esta não é tua, agora isto, percebe? Tipo, tentar dominar o máximo possível. E no final acabou, porque é a primeira temporada, não sei se vai haver mais, e no final acabou com a salsicha principal, vi com um humano que eles tinham só, eu não cheguei a contar, que o humano ia ser morto, mas eles conseguiram, ele e a cachorro quente acabaram por o salvar para poderem ajudar, e estavam a ajudar em vários aspectos, até tudo dele, estavam a depender dele, até que eles também acabaram por acabar o relacionamento, depois o pão acabou por morrer às mãos da laranja, mas acho que não é assim tão importante para a história, e por causa disso aí descobriu então a verdade toda, e pronto. E então, com essa parte, então aparece lá com esse tal humano a meter terror para toda a gente e que vai ser tudo a jeito dele de uma maneira mais militar. E a própria disto depois passa a ser mais pequena, que é a única que fica ali para ouvir. É que eu não quero ser assim, mas está a perceber que dar liberdade aos alimentos é a pior escolha, porque eles não são capazes de viver com a liberdade que é dada. E isso com uma mensagem de que se dá demasiada liberdade às pessoas, elas acabam por tornar super egoístas e tornar uma sociedade decadente. E que ter algum poder, nesse caso seria um poder mais ditadora, não é com a ditadura, nem por contrário, mas naquele caso foi a única maneira que ele arranjou para conseguir controlar e para ser do jeito que ele e a mulher dele tinham planeado para aquela sociedade. Uma sociedade livre, uma sociedade em que não precisava mais de fugir, em que não precisasse mais de esconderes. E então, e só assim é que eles vão conseguir talvez conseguir uma sociedade mais segura, metendo o medo às pessoas para elas andarem mais controladas. Infelizmente a sociedade é meio assim, meio capitalista, meio comunista, meio ditadura. Então acaba por ser uma representante da política e do meio de viver da sociedade atual, e acho uma crítica muito válida para como é a sociedade no geral e perceber muitos traumas que podem surgir depois de uma guerra também. Acho que isso tudo é importante levar em conta ao assistir. Essa foi tipo a minha interpretação do que eu achei da série, dos 8 episódios que já saíram. Não sei se vai sair mais da primeira temporada, acho que não. Acho que deve ser só a segunda temporada. E é isso, digam aí nos comentários se gostaram, se querem que eu traga mais isso quando vir alguma série que acho interessante trazer aqui. E subscrevam o canal, digam aí outras sugestões de vídeos que querem que eu traga. Então fiquem bem, até um próximo vídeo.